Muitos de vocês já tiveram uma experiência de estarem andando e, por uma distração, por alguma coisa que lhes tenha chamado a atenção, atrás ou aos lados, vocês se distraíram e chegaram a tropeçar e cair. Quantos já tiveram essa triste e dolorosa situação? Levante sua mão, por favor. Eu já tive, irmãos, uma situação como essa e não foi nada agradável. Posso dizer com toda certeza, não vou falar agora porque senão vocês vão dar risada. Mas eu já tive uma situação muito triste que eu quase que compliquei toda a minha coluna, simplesmente pela distração, por olhar para trás, não olhar para frente, não ver um obstáculo à frente, e acabei caindo, e a queda foi feia. Mas graças a Deus eu estou aqui, pela misericórdia do nosso Deus. Eu gostaria de fazer 2 leituras, para que a gente possa conduzir essa mensagem. Eu estava em casa, falei: Deus, o Senhor tem certeza que é essa palavra? E aí eu pedi algumas confirmações ao Senhor, Quando eu estava saindo de casa, eu sei que esse não é o método correto, mas por acaso eu abri uma Bíblia que estava em cima do cômodo, do móvel da minha sala. E lá havia um texto em Jeremias 8 que falava sobre a apostasia e dizia sobre o castigo inevitável de quem se apóstata. Agora, chegando aqui na igreja, nós cantamos 3 louvores maravilhosos aqui com o nosso grupo do CCNV Music. O primeiro deles dizia: no mundo busquei. O segundo deles diz: com ele eu sei para onde ir. E no terceiro nós somos chamados a dar a ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Também estava vendo um vídeo, e nesse vídeo, vindo para cá, esse pastor teve uma visão muito forte, muito intensa. E ele teve uma visão, e Deus falava para ele, nesta visão, de que a tribulação e a grande tribulação estavam prestes a começar. E agora, chegando aqui na igreja, eu estava lendo um texto também aleatório da palavra de Deus, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, onde fala esse texto sobre o que aconteceria com certos tipos de homens no final dos tempos. E, irmãos, parece um retrato fidedigno do que estamos vendo nesses últimos dias na face da terra. A mensagem de hoje, ela tem um conteúdo de alerta, de advertência, para que nós possamos estar atentos, estar vigilantes, porque nós estamos vivendo como igreja do Senhor os últimos dias na face da terra. Tudo dá indícios, tudo, tanto os fatores externos como os fatores internos dentro da igreja estão dando indícios fortes, intensos, como dores de parto, que cada vez mais as contrações vão aumentando, cada vez mais. Isso significa que está chegando a hora da igreja partir. Amém? Gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 19, versículos 12 ao 26. E eu vou ler rapidamente, que os textos são um pouquinho grandes, tá? Então os irmãos acompanhem no telão, por favor. Gênesis 12 diz assim: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas,
e todos quantos tens nesta cidade, tira-os para fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Agora eu gostaria de ler com vocês Lucas capítulo 17, versículos 26 ao 32. Diz assim o texto: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém, irmãos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa narrativa, ela é curta, mas ela é rica em lições. Ela é um exemplo trágico e poderoso do que nós precisamos fazer para não incorrermos em fracassar, em ficar no meio do caminho.
Há um ditado que eu vi agora há pouco, eu achei muito interessante, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem olha para trás, tropeça no presente, cai no futuro e descobre que seguir em frente dói menos. Entenderam? Vou repetir. Quem olha para trás, tropeça no presente, cai no futuro e descobre que seguir em frente dói bem menos. Há um outro ditado muito comum no meio da sociedade que diz: quem avisa, amigo é. Amém? O contexto de Gênesis 19, do 12 ao 26, nós aprendemos que todos os textos bíblicos sagrados, nós precisamos olhar, observar o contexto em que ele é escrito. E o que isso significa? Dizer quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. O texto de Gênesis 19 foi escrito por Moisés, correto? Para quem Moisés escreveu o texto de Gênesis 19? Além de para nós, de uma forma indireta, escreveu principalmente ao povo hebreu. Por que Moisés escreveu esse texto inspirado pelo Espírito de Deus? 3 motivos principais, irmãos, 3 motivos principais. O primeiro deles, para afirmar ao povo judeu, ao povo hebreu, que a justiça de Deus não falha. Notem que o texto fala sobre 2 cidades, na verdade são 5, incluindo Zoar, tá? Aquelas cidades daquele eixo eram cidades extremamente perversas, extremamente perversas. E Deus já vinha avisando, Deus já vinha colocando os seus alertas constantemente para que mudassem o comportamento. Porém, não mudaram o comportamento. Foram aumentando os seus pecados, intensificando as suas ações perversas, até que chegou o limite. E aí, irmãos, a justiça de Deus não falha. Podem as pessoas achar que Deus não está vendo, que Deus não está vendo a injustiça com que algumas pessoas estão agindo aqui, a violência, a perversidade, a degradação moral. Podem estas pessoas acharem que Deus não vai fazer nada com eles, porque não tem feito até então. Mas há um limite na paciência de Deus. Há um limite. E quando chega este limite, não há como segurar. A justiça de Deus é executada rigorosamente. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Segundo, a paciência do Senhor tem limite. Querem um exemplo claro disso? Daniel 5:27, é possível colocar na tela? Olha lá, naquele texto em que aquele rei foi confrontado, depois de haver abusado, profanado os vasos da casa do Senhor, Deus emite uma sentença final para a vida dele. E aí está lá escrito em Daniel 5:27, tekel, que significa, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Mais um exemplo, Gênesis 15:16. Glória a Deus. Olha só o que Deus fala em relação ao povo daquela cidade de Sodoma e Gomorra. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia.
Olha a tolerância de Deus para com os amorreus. A medida da injustiça deles ainda não está cheia. Isso significa dizer que há um limite para a paciência divina. Há um limite. Deus tolera, Deus é longânimo, Ele é paciente. Mas há um limite para a perversidade humana, para o pecado do homem. E terceiro, irmãos, por que Moisés escreveu esse texto? Para falar da grande misericórdia de Deus, para mostrar como Deus é misericordioso, como Deus nos ama, porque Ele nos dá a oportunidade de nós vivermos uma vida com Ele, de sermos felizes. Ele tenta o tempo todo avisar, através da igreja, através das formas mais diversas, da própria natureza. Ele tenta trazer o homem para si, para próximo de si, porque Ele sabe que toda vez que o homem estiver perto dEle, ele será feliz. Ele será feliz. Deus sabe disso. E Ele tenta, irmãos, com muito carinho, com muito amor. Ele é tolerante, Ele tolera coisas que às vezes eu como homem comum, eu olho as atrocidades que estão sendo cometidas mundo afora, irmãos, e eu sinceramente, me indigna de uma forma tal, que eu não tenho como, eu não consigo, às vezes eu deixo de ver, para não ter que passar nervoso, para não ter que ficar irado, com as coisas que a gente está vendo acontecer. Agora vocês imaginem Deus, lá do alto céu, olhando para tudo isso, olhando para o ser humano que Ele criou com tanta perfeição, com tanto carinho, e vendo a degradação deste ser, ao ponto em que chegamos hoje. Sodoma e Gomorra fazia parte desse circuito de 5 cidades perversas. E olha só, irmãos, a perversidade deles, vocês podem achar que estava associada apenas aos pecados sexuais, porém não. Vamos ler um texto? Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50. Olha por quê Sodoma e Gomorra e aquelas cidades todas estavam incluídas no contexto de cidades extremamente perversas. Olha lá. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que os tirei dali, vendo eu isto. Os irmãos entenderam o grau, a intensidade das abominações destas cidades? Chegou o clamor dessas pessoas que estavam sofrendo nas mãos destes homens, dessas pessoas perversas, chegou até o coração de Deus, e Deus disse: eu vou descer e vou checar se isto é verdade. Quando ele desce com mais 2 anjos, e os anjos estão a serviço do Senhor. No caso específico, eles viriam para salvar a Ló e sua família. Por que, irmãos, salvar a Ló e sua família? Por amor a Abraão. Por amor a Abraão. Porque Ló foi criado com Abraão. E Abraão tinha um carinho muito especial por Ló. E Abraão tinha uma coisa que eu acho fantástica. Se nós pudéssemos atingir esse grau, nos tornarmos amigos de Deus. Abraão tinha isso de especial nele. Ele era amigo de Deus. Ele havia chegado à compreensão do que é verdadeiramente se relacionar com Deus. Ele havia chegado a esse ponto. E ele se tornou amigo de Deus. E aí, meus irmãos, ocorre que, quando houve aquela separação que vocês sabem, por conta do gado
das propriedades pessoais, tanto de Abraão como Ló, serem muito grandes, os pastores de ambos rebanhos começaram a se digladiar pelo espaço, pela terra, e a terra era pequena, era curta. Houve a necessidade da separação. É exposto por Abraão a Ló: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe, você tem a prioridade. Eu estou lhe dando esta prioridade. Sabe por que Abraão fazia isso, irmãos? Porque Abraão tinha consciência de que para o lugar para onde ele fosse, a bênção do Senhor seria com ele. A bênção do Senhor estaria presente na vida dele. Abraão tinha esta consciência. Ele sabia disso. Como homem de Deus que era, ele sabia que Deus iria cuidar dele, que Deus iria abençoar ele. E aí, Ló escolhe, opta por uma região de planície, próximo a estas cidades grandes. Para lá havia ido Ló, que era sobrinho de Abraão, e cresceu próximo dele. Ló, irmãos, cresceu com Abraão. Abraão teve o chamado de Deus para a sua vida. Ora, Abraão morava com seus pais, e seu pai era extremamente idólatra, fabricante de ídolos, até o ponto em que um dia Deus escolheu Abraão, e Deus falou: eu vou me revelar a Abraão, eu vou me revelar a Abraão, porque ele será uma grande nação, e esta nação vai me representar na face da terra. E aí Deus chama Abraão. Abraão entende o chamado divino, aceita o chamado divino. Ora, ele já vinha constantemente inconformado. Como é que eu posso crer num Deus que é uma estátua, que não me responde, que não corresponde a mim? Isso não é verdadeiro, isso não é real. Eu preciso encontrar o Deus verdadeiro. Ele tinha isso no seu coração, esse desejo, até que um dia Deus viu isso nele, no seu coração, esta realidade, e aí falou: eu vou me revelar a você, eu vou revelar quem eu sou para você, Abraão, e eu vou te revelar o que eu vou fazer de você, se você se tornar meu amigo. Ló cresceu com Abraão. O pai de Ló era irmão de Abraão, teve o seu fim de vida, e Ló cresceu com Abraão, participava das ofertas ao único Deus verdadeiro, as atividades ao lado do amigo de Deus, tudo que Deus mandava Abraão fazer, Abraão ia fazer, e Ló estava lá ao lado dele. Ló, irmãos, havia aprendido tudo isso ao lado do amigo do Senhor nosso Deus. Ser amigo de Deus, vou te dizer uma coisa, faz toda a diferença na sua vida. Faz toda a diferença ser amigo de Deus. À medida em que você se torna amigo de Deus, tudo que é teu passa a ser dele, tudo que é dele passa a ser teu, e você é extremamente abençoado. O fato de estar na igreja, olha, Ló cresceu com Abraão, e aqui vai uma grande lição para a gente. O fato de nós estarmos aqui na igreja, o fato de nós fazermos parte, o fato de nós servirmos até, e etc., não garante nada a ninguém, se o seu coração não for de fato de Deus. Se o seu coração não for de fato de Deus, isso aqui é mais uma rotina para a sua vida. Se o seu coração não for de fato do Senhor, se você não estiver aqui porque sabe, é consciente de que a manifestação da sua glória está neste lugar, nesta manhã, Ele está aqui, eu tenho certeza, eu sinto, assim como sinto o vento, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Se o seu coração não está com inteireza de servir ao Senhor, pastor pregou aqui quinta-feira,
E uma das frases que me marcou foi que ele disse: vós me buscareis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. E para Deus, irmãos, não adianta meio termo, não tem meio termo. Ou é o coração genuíno, ou é sentimento genuíno, ou é aquela coisa gostosa que você sente, de você fazer cada detalhezinho do que você faça, porque você sabe que vai honrar ao Criador. Ou é isto, ou não tem meio termo. Deus esquadrinha os nossos corações, e aqui agora, neste exato momento, Ele está sondando o teu coração, e Ele sabe qual é o motivo que te trouxe aqui. Por que você está aqui? Para rever amigos? Para rever irmãos? Para rever a família? Porque é mais uma atividade? Porque é bonito para a sociedade você sair da sua casa e ir para a igreja todo domingo dizendo: olha, eu sou fiel a Deus, eu estou lá todo domingo? Não! Deus te esquadrinha cada centímetro, cada milímetro, cada polegada do teu coração é esquadrinhado por Deus. Deus sabe a real intenção do teu coração. Deus te conhece. Ele te conhece se você o ama. Ele sabe se você fala a verdade quando ora. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta querer parecer para Deus ser uma coisa que você não é. Ou é tudo, ou é com todo o coração, ou não adianta fazer parte apenas, não adianta. Não é isso que Deus quer. Deus quer o seu máximo. Deus quer o melhor de você. Deus quer o máximo de você. Ele quer o melhor de você. E se você der isso a Ele, prepare-se sobre sua vida. Prepare-se para viver o sobrenatural de Deus, porque Ele vai te buscar e Ele vai te achar. Aonde você estiver, Ele vai te achar. 1 Coríntios 10, do 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Nossos pais. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. É um alerta, aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isso é um alerta para a gente, irmãos. Eles beberam e comeram. Eles passaram pelo Mar Vermelho, estavam no meio do povo, mas ficaram no meio do deserto. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis. Olha lá o versículo que o pastor citou quinta-feira. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, isso é uma sentença. Deus está te dizendo: faça a prova de mim. Me busca com todo o teu coração e você vai ver se não me acha. Me busca de todo o teu coração e você vai ver se eu não falo com você, se eu não te aponto a direção, se eu não te dou um norte, se eu não te dou um rumo, se eu não abro as portas para você, se eu não faço a tua vida crescer. Faça isso, faça a prova de mim, é o que Deus está dizendo hoje. Ló se deixou levar pelas belezas, pelas aparências, pelas riquezas terrestres, e escolheu errado. Quantas vezes nós fazemos escolhas erradas nesta vida? Porque olhamos a aparência, olhamos a beleza exterior,
não entendemos o que estamos vivenciando, o que podemos vivenciar, quem é o nosso Deus, não entendemos. Preferindo ficar próximos de cidades apartadas de Deus. Ele preferiu ficar próximo de cidades apartadas de Deus. Gênesis 13:13, vamos ver? Estou acelerando o máximo que eu posso, tá, irmãos, para passar todo o conteúdo. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Ló tinha consciência disso? Ló sabia, sim. Sabia que isto acontecia. Porém, ele preferiu chegar próximo dessas cidades. Ele preferiu se aproximar dessas cidades. E assim foi na vida de Ló. Provavelmente Ló, por passar a viver nesta região, ele tomou uma mulher destes povos, ao contrário de uma determinação do Senhor. Sabe por que o Senhor havia dito a Abraão: olha, você e os teus peguem mulheres da vossa parentela, porque eu quero que vocês sejam mantidos como uma raça, como um povo único. Não se misturem com quem não tem a mim como o único Deus de suas vidas. Não se misturem. Porém, Ló descumpriu essa regra e tomou para si, provavelmente, uma mulher daqueles povos. Aí ocorre o seguinte: Ló foi levado cativo, porque certos reis abriram uma guerra contra aquelas 5 cidades, e foram para cima e ganharam esta guerra, e Ló foi levado cativo. Olha só, irmãos, Ló havia escolhido a proximidade destas 5 cidades. Essas 5 cidades foram dominadas em uma guerra. Ló foi levado cativo. Abraão fez todo um movimento, porque amava o seu sobrinho, amava a sua parentela, e ele moveu-se para poder tirar Ló e todos os pertences de Ló do cativeiro. Abraão consegue, com a graça de Deus, tira Ló de lá, tira Ló e as suas mulheres e os seus pertences todinhos daquelas cidades cativas, ganha dos reis adversários. Porém, e aqui vai uma coisa muito séria, o que acontece com Ló? Ele volta para o mesmo lugar, ele volta próximo novamente, onde provavelmente tinha suas propriedades, tinha suas posses. Ele volta para lá. Abraão se preocupava com o seu sobrinho. Olha lá, Gênesis 14:16, vamos ver que ele voltou para o mesmo lugar, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Abraão traz tudo de volta, e Ló retorna justamente para o mesmo lugar onde ele estava. Abraão se preocupava com seu sobrinho. Provavelmente ele pedia a Deus por ele o tempo todo. Vamos ver um versículo que justifica isso? Gênesis 18:5. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Aqui estava sendo falado com os anjos. Passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. Olha aqui a prova em conteste de que Abraão intercedia a Deus por Ló. Por isso os anjos chegaram até mim. Passaram primeiro por Abraão, com a presença do Senhor. O próprio Deus desceu, a teofania divina desceu com 2 anjos, eram 3, e esteve falando com Abraão, esteve conversando com Abraão, estiveram. Aí a partir desse caminho, depois que comeram, que se saciaram, que descansaram, o Senhor ficou com Abraão, porém os 2 anjos foram executar os juízos divinos. Os 2 anjos descem, e aqui, irmãos, a gente vê uma coisa maravilhosa, né? Os anjos, eles vieram para atestar, para atestar a veracidade de tudo. Vieram para salvar,
vieram para aplicar juízo. Há uma promessa maravilhosa, irmãos, do nosso Deus em Jeremias 33, que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por que eu estou falando isso? Porque na conversa com Abraão, Deus diz a Abraão: porventura eu vou esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Porventura eu vou esconder? Não. Deus não esconde nada dos seus amigos. Deus não esconde nada da sua igreja. O Senhor Jesus não esconde nada da sua igreja. Ele revela o tempo todo. Ele fala conosco o tempo todo. Cabe a nós estarmos sensíveis para ouvir o tempo todo Deus falando neste lugar, que é a sua casa de adoração, casa de oração, é este lugar. Amém? Por amor a Abraão, Deus quer resgatar a Ló, por misericórdia. Apesar de tudo, ainda havia um pouco de temor em Ló. E Ló, apesar de tudo, de viver naquele contexto todo, ele agia de forma justa. Vamos ler Gênesis 19:1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Ló estava à porta de Sodoma, irmãos. Quem ficava à porta de Sodoma, sabe quem eram? Os juízes. Porque o fórum da cidade ficava à porta da cidade. Tanto é que vocês vão ver mais à frente, no versículo 9, por favor. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro. Este indivíduo está se referindo a Ló. Os habitantes da cidade se referindo a Ló. Este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Jó tinha um coração justo, apesar de viver naquele contexto. Ele tinha temor de Deus ainda em seu coração, porque aprendeu aos pés de Abraão. Não praticava os perversos atos, os abomináveis atos daquela cidade. Os 2 anjos enviados por Deus promovem o resgate de Ló e aplicam os juízos aos ímpios. O pecado era tão intenso na região, irmãos, só para vocês terem ideia, de que aqueles 2 anjos, os moradores daquela cidade, intentaram abusar sexualmente dos anjos. Eles nem perceberam que se tratava de 2 seres angelicais. Eles queriam abusar dos 2 anjos. Ló oferece as suas filhas em lugar. Olha só que tristeza, irmãos. Quantos pais têm oferecido seus filhos para este mundo? Quantos pais deixando de cumprir com as suas obrigações como pais, como alguém que deveria ensinar o caminho correto, ensinar os preceitos divinos, estão entregando os seus filhos de bandeja para o mundo. Ló reconhece que os anjos vieram pelo mal do povo. Gênesis 19:8, olha lá o que Ló diz: eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram varão, fora vô-las trarei e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, olha só, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Ló estava dizendo: eles vieram aqui para aplicar juízo sobre as vossas maldades, e vocês estão, ao invés de acatarem, de obedecerem, de se curvarem, de se prostrarem diante do único Deus, vocês estão agindo de contrário a Ele ainda mais, estão intensificando os seus atos contra o Criador. Irmãos, vou falar uma coisa aqui: não teve este homem que lutou contra Deus e conseguiu vitória. Não teve este homem que lutou contra Deus mal intencionado. A gente não está se referindo aqui ao exemplo de Jacó, que lutou por uma boa causa, tanto que Deus mudou o seu nome para Israel, porque diz: como príncipe você lutou contra o Senhor, porque você queria melhora,
porque você queria algo de bom. Não, no caso desses homens perversos, eles queriam confrontar o Criador e ver se não é exatamente o que estamos vendo nessa sociedade moderna, confrontando ao Criador o tempo todo afrontando o Criador, zombando do Criador, até um dia que chega o limite, até um dia que o caldo entorna, né? Anjos feriram, portanto, de cegueira quem não acharam nem a porta da casa de Ló. Eles foram feridos de uma cegueira tal que eles não conseguiam nem mais achar a porta da casa de Ló. Os anjos tiram Ló e sua família da cidade e dão 3 advertências. Presta atenção nessas 3 advertências, eu já estou encerrando. Primeira, elas são enfáticas. Preste atenção. Primeira advertência: saiam desse contexto. Saiam literalmente desse contexto. Deixem o mundo. Larguem o mundo. Larguem tudo que o mundo pode lhes dar. Larguem, abandonem, saiam. Para quê? Para que vocês não pereçam com eles. Escapem. A primeira advertência daqueles anjos para Ló e sua família. Segunda advertência: não olhem para trás. Não olhem para trás e não parem no meio do caminho. A Bíblia diz: se o justo ele deixar, ele abandonar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Se ficar no meio do caminho. Vocês lembram da saída do Egito? Lembram? O que foi dito ao povo? Marchem, continuem em frente, não olhem para trás, não parem para pegar nada, marchem. O mar está aberto para vocês passarem, mas para eles haverá destruição. Terceira advertência dos anjos: fujam para o monte. Glória a Deus, aleluia. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Fujam para o monte. Fujam para o monte. Gênesis 19:16. Eles demoraram para sair, irmãos, mesmo diante de tudo isso que Deus estava fazendo com tanta misericórdia, eles demoraram para despertar e cumprir. E pela misericórdia de Deus, os anjos os arrancaram. Você sabe o significado da palavra arrebatar? Quem sabe aqui? Arrebatar significa levar de súbito, com violência, repentinamente, arrancar, arrebatar. Será assim com a igreja do Senhor. Porque se Deus fosse esperar por cada um de nós, irmãos, muitos de nós ficaríamos grudados aos bens, aos pertences materiais. Muitos de nós ficaríamos presos ao que temos, ficaríamos presos aos prazeres que desfrutamos. Nesse dia é arrebatamento. O Senhor vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Ló foi assim, foi tirado, ele e sua família dessa forma. Ló, com medo de ser atingido antes de chegar ao monte, pede para ir até Bela. O nome da cidade era Bela, não é você não, tá, Bela? O nome da cidade, uma das 5, era Bela, que depois do evento passou a se chamar Zoar, que significa pequena. Ora, se os anjos falaram para Ló ir para o monte, era porque eles guardariam Ló até chegar lá, concordam? Por que então Ló pediu para ir até Bela, até Zoar? E o argumento de Ló foi:
porque aqui é mais perto, é uma cidade pequenininha, talvez o pecado de lá não seja tão grande quanto das demais cidades, mas na verdade ele estava preocupado apenas com a sua sobrevivência, com o que seria dele após a ocorrência daquelas cidades. Ele estava apenas preocupado com isso, quando o inverso era o seu tio Abraão, porque Abraão, quando insistiu com Deus para preservar aquelas cidades, se houvessem 10 justos naquelas cidades, Abraão insistiu. A preocupação de Abraão era com a justiça de Deus e não com a sobrevivência. Porque Abraão estava preocupado: Senhor, mas o Senhor não pode ser injusto ao ponto de, se houver 10 justos lá, o Senhor nos salvar aquelas cidades todas. Abraão estava preocupado com isso apenas. Deus, pela sua misericórdia, aceita a proposta de Ló, irmãos. Olha só como Deus é misericordioso. Ele aceitou a proposta de Ló, mesmo diante daquela situação toda, da urgência daquela situação. E aí Ló vai para Zoar. Uma vez em Zoar, porque a Bíblia vai dizer que ele entrou na cidade pela manhã. Uma vez em Zoar, a mulher dele olha para trás. A mulher dele olha para trás e fica convertida numa estátua de sal. A impressão que nós temos aqui é que ela quis voltar para tudo o que ela tinha, para os seus prazeres. Ela havia vivido com Ló o contexto de Abraão também. Ela havia aprendido com Ló que só existe um Deus Criador e que Ele é que deve ser adorado. Mas ela se transformou numa estátua de sal porque olhou para trás. E o que é estátua de sal, irmãos? É um memorial. Primeiro, pode significar um ato de desobediência, um memorial a um ato de desobediência aos alertas divinos. Segundo, pode significar o sinal de apego ao passado pecaminoso. Terceiro, pode significar fé, falta de fé no futuro. Porque se Deus tirou e iria tirá-los de lá, o mesmo Deus que iria tirá-los daquela situação, mesmo com posses, mesmo com risco de perder tudo, era o mesmo que seria capaz de conduzi-los a um lugar muito melhor e mais honroso e produtivo do que aquele. Então faltou fé no futuro. Que não nos falte essa fé, irmãos. Que nós possamos confiar no Senhor a cada dia mais. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês o contexto de Lucas 17, 26 ao 32. Quem está falando? Prestem atenção nisso, nesse contexto. De Lucas 17, 26 ao 32. Quem está falando ali? Jesus. Com quem ele estava falando? Com os discípulos. Quem são os discípulos hoje? A igreja. Sobre o que Jesus falava? Sobre a volta dele e sobre a vinda do seu reino definitivamente. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava falando com os seus discípulos sobre a volta dele. E por que ele falou? Por advertência. O alerta é para que a gente não se apegue às coisas deste mundo. Olha só Mateus 6,19, por favor. Porque onde estiver não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo, e onde os ladrões minam e... Adiante. Mas ajuntai tesouros onde nem a traça nem a ferrugem, e onde os ladrões não, nem... Adiante. Porque onde estiver, olha aí, irmãos, o coração, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Adiante. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Adiante.
Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Agora, quando se fala de olhos, é foco. Foco. Onde está o teu coração? Onde está o teu foco? O alerta é para não corrermos o risco de nos tornarmos exemplos de quem não atentou aos alertas do Senhor e pereceu. O alerta: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló saiu de Sodoma, ela foi tirada de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Olha o alerta: Sodoma não saiu do coração dela. 1 João 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Conclusão, irmãos: que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude a não olharmos para trás, que nós possamos ouvir os alertas divinos. Deus está falando aqui o tempo todo, que não olhemos para trás, mas avancemos, pois a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está no céu, é lá a nossa pátria. Lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem olha para trás, tropeça, cai no futuro e descobre que seguir em frente dói menos. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.